Então, Janis Joplin, que é uma das principais representantes dos anos 60, né? Influenciou grande parte da lista que a gente vai fazer aqui hoje. Vocal bem agudo, muito drive. A Janis, ela tem uma parada na voz que é aquela voz de Marlboro, né? Repito muito. Uma voz arrastada e eu acho isso muito louco. Eu tenho a impressão de que o drive dela, a técnica dela era muito mais natural do que feita. Agora, quando a gente vai cantar, a gente tem que fazer, né, o timbre. E a impressão que eu tenho é de que a voz dela é daquele jeito mesmo, assim. Era natural, tipo Dio, assim, né? O cara abre a boca e sai aquilo ali mesmo. Nasceu assim, né? Nasceu assim, Steven Tyler, tal. Os caras que você vê que até conversando, você vê que a voz do cara é daquele jeito. Não é um cara tipo o Axl, que conversa de um jeito e canta de outro, saca? Assim, né? Mas a Janis foi uma grande referência, né? O Steven Tyler, assumidamente, roubou muita coisa dela, e, né, ele fala, inclusive, esses dias. Esse show que ele fez com a banda solo dele uns anos atrás tem um cover dela. E ele fala, né? Nesse show ele fala, antes de começar a música, que eu vi o show inteiro, aí ele fala, né? Ele fala que ele tava numa cidade lá, sei lá, na cidade dele, não sei, e que ele entrou escondido no clube, né? Ele entrou, porque ele era menor, ele entrou no clube escondido, e quando ele entrou, ele viu uma mulher cantando com a banda, e a mulher tomando uísque e tal, e quando a mulher começou a cantar, ele... Caralho, cuzão! Ele chocou, ele não entendeu, tipo assim, aí ele virou amigo dela e tal, e virou uma grande influência. Então assim, ela influenciou muito. Eu me imagino, pelo jeito de cantar e pela proximidade, né, o Robert Plant também pegou muita coisa dela, roubou muita coisa ali Quando eu falo roubar, porque tipo assim, o cara... Chama a polícia! Pra não falar imitar, né? Mas o cara apropria, né? Acho que ela foi, sim, uma grande referência nos anos 60 ali, do jeito de cantar, da atitude, presença de palco, da loucura, né? Acho que ela já trouxe muito da atitude que vinha a ser a atitude do rock and roll ali, clássico, de palco, de estilo de vida, sei lá. E agora, vocalmente falando, não tem nem o que falar, né? Cantava muito bem, muito alto. Tinha um estilo muito próprio. E é uma das pessoas que você, né? Que você falou, que é isso, né? Bem foda, assim. Curto pra caramba. Agora o Lemmy Kilmister do Motorhead, que é outra figura icônica, muito endeusado também, né? E é outro cara único. Acho que todo mundo queria ser amigo dele, né? Acho que ele é um pouco do que a gente falou do Oz lá, assim, que ele é difícil comparar com outros caras. Ele tem uma característica muito única. Aquela voz, é a voz dele mesmo, né? Apesar de parecer que ele força muito, mas é a voz dele, e aquilo inspirou muitas pessoas a buscarem a sonoridade parecida e acabaram inventando outras formas de cantar. O próprio Max Cavalera, do Sepultura, foi um cara que, inspirado ali naquilo que o Lemmy fazia, chegou em outra sonoridade que virou ícone também. Uhum. Então, ele foi um cara muito influente, um cara muito importante. Eu gosto do estilo dele, a postura dele no palco, a atitude dele de cantar com o microfone pra cima, assim, que virou a marca registrada dele. O timbre de baixo dele, é um cara que toca baixo no Marshall, né, que criou aquele timbre diferentão. Uhum. É um cara marcante. É um cara ícone, né? Tipo assim, um cara que tá no hall ali dos imortais, né? Dos intocáveis. Sem sombra de dúvida, não é um cara que você vai ver um professor de canto te mostrar isso. Te apresentar ele como uma referência, um modelo a seguir, né? Às vezes é um modelo a não seguir, né? Não ser modelo seguido. a fugir. O cara é um ícone mesmo, o cara é uma... Ele é mais um daquele que eu conheci a figura antes de conhecer a voz. Ele é uma figura, né? Então, é tipo o Slash, tá ligado? É o cara da cartola. Muito cara nem sabe que o cara, que banda que música que o cara toca, mas se vê a imagem do cara, sabe, já vi esse cara. Eu cheguei a ver o Motorhead em 2011, eu vi ao vivo, e realmente, cara, é único, só ele mesmo. Não tem o que falar, né? É isso aí.